estarmos vivendo, estamos trabalhando para nos aproximar de Deus. No tempo de Moisés, era levado o povo através do deserto. E no deserto da vida, que deserto no simbolismo do Evangelho, representa a nossa vida, representa a nossa encarnação, representa a nossa caminhada na direção de Deus. As tribos se deslocavam em direção a Canaã prometida, mas muitos de nós, na metade do caminho, tínhamos medo de enfrentar a caminhada, medo de enfrentar os desafios que viriam adiante. E muitos de nós preferiam, muitas vezes, voltar para o tempo da escravidão. A escravidão no Egito, a escravidão do conformismo com as dificuldades, a escravidão que representa a nossa dificuldade de ainda aprendermos e entendermos quem somos, de verdade. Não o ser que nós enxergamos de manhã no espelho, mas o ser que transcende o corpo físico, que transcende a natureza material, para compreender que nós somos filhos de Deus e transcendemos tudo isso. Então, no deserto, quando nós caminhávamos em direção a Canaã, muitos resolveram se amedrontar. E o medo fez com que parasse. Só que quando você para no deserto, o que vem em seguida é a morte. A morte aqui simboliza o espírito que tem medo de encarar a vida. O espírito que não se conhece. O espírito que não se permite que a fé que existe dentro de cada um de nós o leve na direção daquele que é o nosso Pai e dos recursos que Ele detém para nós vamos mais adiante. Quantas vezes nos momentos mais difíceis de nossas vidas, a bondade de Deus, a bondade de Jesus nos estende as mãos e nós ficamos com medo de segurar. Ficamos com medo muitas vezes de alguns minutos de dor, e aqueles minutos de dor que nós temos parecem se transformar em séculos, em, vamos dizer, anos de sofrimento. Como se na realidade nós parássemos e conseguíssemos perceber a grandiosidade do nosso espírito e perceberíamos que aqueles momentos são alguns segundos diante da eternidade que nos é concedida por Deus. A visão distorcida, muitas vezes, em relação às questões do outro, faz com que muitas vezes nós desenvolvamos a arrogância, desenvolvamos o processo de nos sentirmos melhores do que o outro. E quando nós fazemos isso, nós criamos talvez a pior doença, porque nós fechamos os olhos para o caminho da verdade e da vida, que é o assistir o outro, que é essa oportunidade que nos é concedida dentro da misericórdia de Deus, de equacionar ou equilibrar as nossas, vamos dizer, as nossas tendências junto à lei. Muitas vezes nós pegamos e questionamos com Deus por que tanto problema, por que tanta dificuldade, e não percebemos que nós estamos imersos na misericórdia de Deus. Porque a casa de Deus é como uma casa, como a nossa casa. Quando a nossa casa está muito bagunçada, o que nós temos que fazer? Organizá-la, examiná-la, colocar em ordem, para que nós possamos sentir prazer e satisfação de ali estarmos. Na casa de Deus não poderia ser diferente. Só que quem desorganiza a casa de Deus somos nós. E aí, nós naturalmente seremos chamados pelas leis e pela ordem que Deus colocou na sua casa para reorganizar aquilo que nós colocamos em desordem. Por isso, nós somos chamados às reencarnações sucessivas, somos chamados às reflexões, e Deus não ainda, vamos dizer, não vou usar um termo aqui pejorativo, não satisfeito com tudo isso, ainda nos mandou Jesus. Nos mandou Jesus, que segundo o livro dos Espíritos é o nosso modelo e guia. Quem é que Deus nos mandou como modelo e guia para que nós pudéssemos caminhar? E o livro dos Espíritos é a resposta mais curta que tem: vinde Jesus. Jesus é o verdadeiro sacerdote. E segundo as colocações do Evangelho, nós ainda
não conseguimos nos aperceber da grandiosidade de Jesus. Jesus é o intermediário entre nós e Deus, o governador planetário de nossa terra. É Ele quem intercede junto a Deus por nós. É Ele quem vai e organiza todo um processo de recursos para que nós possamos ter vida. E no nosso planeta hoje, não podemos dizer que nós não temos contato com os ensinamentos de Jesus. Porque hoje os ensinamentos de Jesus estão entrando pelos telhados. Antigamente, nós tínhamos apenas as questões escritas. E hoje, com a internet, com a televisão, o Evangelho está entrando pelos nossos telhados, como está previsto no próprio Evangelho. A grandiosidade desse mestre que quer nos recolher como se fosse uma galinha que junta os seus pintinhos embaixo d'água. Essa é a expressão que está colocada no nosso Evangelho. A vontade do Cristo é que todos nós estejamos próximos dele. Mas para que nós estejamos próximos de Jesus, há necessidade de nós desejarmos isso, de nós querermos, de nós movimentarmos na direção de Jesus para vivenciar os seus ensinamentos. Nada nos adianta, meus irmãos, nós nos posicionarmos junto a Jesus, mas ainda vivenciando Ele de forma exterior. Está aqui dentro do que nós ouvimos hoje, a honra de nós estarmos envolvidos por esta casa que existe há 20 anos na pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Se não fosse um trabalho sério, feito com amor, a casa talvez não estaria aberta. Se não houvesse o ideal de profundo de vivência desse Evangelho, talvez nós hoje não estaríamos aqui para receber esse refrigério, receber essa aliança que vem do mais alto para todos nós. Nós hoje nos sentimos muito gratificados por participar e agradecer do fundo da nossa alma a casa por mais esse ano que nos concedeu a oportunidade de aqui estarmos, de estudarmos, de aprendermos, de convivermos em fraternidade, de convivermos como irmãos que somos. Rogando a Jesus que esta casa possa ainda ter mais outros 20 anos, não, mais outros 60 anos, para que esses 60 anos seja um momento de nós que talvez retornemos ao mundo espiritual, depois retornamos aqui como criança para dar trabalho. Vocês imaginam, vocês receberam lá de São Pedro aqui de volta como criança, vocês imaginam o que eu vou fazer, né? Aqui a avó já vai vir cheio de problema, porque já vem perturbado de outras encarnações. Aí encarna aqui, a mãezinha fazendo por tempo livre, olha para a cara de muita gente aqui, eu lembro de você, hein? Não é? Porque pelas questões do Espírito a gente não esquece assim tão fácil, não. Porque a questão das relações nossas, humanas, sempre ficam gravados em nossa alma. Então, meus irmãos, Jesus é essa alma, esse espírito de escola, esse espírito que está nos altiplanos da vida. É Ele quem está no mais alto da hierarquia, conforme está colocado no livro dos Espíritos, e Ele vem para nos mostrar o caminho, para que nós não tenhamos medo de enfrentarmos as intempéries da vida. Jesus vem e nos esclarece com toda a plenitude do seu ser. Existe, para lá daquilo que vocês percebem, um mundo melhor. Não é? A verdade é que ninguém morre, nós somos imortais. E Ele prova isso quando nós vemos, depois de alguns momentos da sua crucificação, o seu retorno. E Ele está vivo conosco até hoje. Não é? Tem muita gente, eu não sei como é que consegue, dizer que Jesus não existe. Que Jesus é uma fábula. Como que pode dizer? Algumas pessoas dizem porque não tiveram contatos com Jesus. E existe no mundo cerca de 1 ou 2 bilhões de pessoas que não tiveram mesmo esse contato com Jesus. Mas tiveram contato com os avatares que são os emissários encaminhados para nós por Jesus. Então, de certa forma, todos nós nesse mundo estivemos em contato com Jesus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não é só no Natal que nós devemos honrar o nosso mestre. Não é só nesses momentos de final de ano em que nós vamos nos confraternizar
pelo seu natalício, que nós devemos sentir essa fraternidade. Mas essa fraternidade tem que pulsar em nós o ano inteiro. Não é? Nós temos que sentir o Mestre, a companhia de Jesus e dos benfeitores o tempo todo junto conosco. Porque essa é a vontade de Deus. Deus não permitiu que os Espíritos se aproximassem de nós por um simples capricho da natureza, mas para demonstrarmos para nós a nossa grandeza. E nós precisamos nos apoderar dessa bênção. Nós precisamos nos apoderar desse recurso para que nós possamos ter uma saúde equilibrada, enxergarmos o amanhã, para que nós não tenhamos medo de atravessarmos o deserto da vida. Vivemos num planeta de provas e expiações, vamos passar por provas sim, por expiações se necessário, mas nós estamos sob o amparo de Deus. Deus, ao mesmo tempo que no passado, serve no nosso meio. Se antigamente nós tínhamos a tenda do tabernáculo no meio do povo hebreu, não é? Porque eles caminhavam no deserto em forma de cruz. Eu não sei se isso é uma forma de demonstração, uma alegoria para o que viria, mas eles caminhavam em forma de cruz. E a tenda do tabernáculo, onde só o sacerdote purificado podia entrar, ficava no meio, aonde pressupunha-se ou se dizia que Deus estava. Ora, hoje o que nós fizemos com esse tabernáculo, trouxemos para dentro do nosso coração, conforme nos informa Jesus. Já não precisamos mais sacrificar nos templos os animais em prol dos nossos pecados. Hoje o maior sacrifício que nós podemos fazer para Deus é dos nossos erros, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, a nossa dificuldade ainda de nos relacionarmos com o outro, da dificuldade de aceitação. Esse é o sacrifício mais importante para Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo os imortais nos informa, eles dizem o seguinte: é hóstia imaculada que ofertais no tabernáculo do vosso coração para Deus, que é o sacrifício das nossas imperfeições. Por isso que nós estamos aqui encarnados nessa trajetória. Ora, se nós não fizermos esse trabalho, nós vai acontecer igual aconteceu lá no passado. Vamos ficar no deserto. E ficar no deserto significa sofrimento, significa permanecer na ignorância, significa permanecer na dificuldade. Quando nos acena um pouquinho mais adiante a oportunidade do crescimento, a oportunidade de recebermos de Deus as possibilidades que nos cabem como herança do universo maravilhoso que é nos dado por Deus. Então, fica aqui um convite para que nós possamos refletir neste final de ano na possibilidade do próximo ano, né, que vem para nós como uma nova oportunidade de vida, de reestruturarmos as nossas vidas, de reestruturarmos esses processos, de modificarmos em nós as ideias que têm feito com que nós permanecemos no processo de sofrimento, no processo de dificuldade. Então, fica aí um convite para que nós possamos refletir, amadurecer e vivenciarmos esse processo, na confiança